A paz do Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha passado bem a noite. Hoje nós vamos fazer uma leitura lá no livro de 2 Reis, dos versículos 1 ao 8 e depois a primeira parte do versículo 17. Livro de 2 Reis, dos versículos 1 ao 8 e a primeira parte do versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. No versículo 17 diz assim, na parte A somente: Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Deus usa de sua misericórdia para conosco todos os dias, né? E as misericórdias dele é a causa de não sermos consumidos. E a gente se apega nisso. Naquela época dos reis de Israel, os reis tinham Deus, né, e os profetas na terra para que eles pudessem consultar. Mas Acasias já havia de uma linhagem de idólatras, né, filho de Jezabel e o rei Acabe, que fizera tudo que era mal aos olhos do Senhor. E quando Moabe, né, os moabitas se voltaram para Israel e Acasias caiu de um lugar bem alto e estava muito doente, acredito que ele já tinha usado de todos os recursos ali que aquele lugar lhe favorecera, e mesmo sendo rei ele não melhorara. E ele, em vez de consultar ao profeta Elias, que era a boca de Deus aqui na terra, ele mandou, né, que os seus mensageiros fossem até um lugar para poder consultar um Deus com D minúsculo, porque o único Deus escrito com D maiúsculo é o nosso Deus vivo. E Deus, né, viu na mesma hora e mandou Elias, de onde ele estava, ir lá interpelar os mensageiros, né? E Elias, da mesma forma que Deus mandara ele falar, ele falou àqueles mensageiros e eles voltaram. Tanto que o rei achou, né, muito estranho, porque eles iriam demorar para poder voltar até chegar naquele lugar, até chegar a Ecrom. E ali ele perguntou: por que vocês voltaram tão rápido? O que aconteceu? E eles falaram: fomos intercedidos por um homem e ele falou isso, isso e isso. E quando eles falaram isso para ele, o rei perguntou: como ele era? Como que esse homem era? E eles falaram: ele trajava vestes de animal e usava um cinto de couro. E na mesma hora ele soube quem era. O próprio rei falou: é Elias, o tisbita. Porque aquele que serve ao Senhor, ele já é conhecido pelo seu jeito, pelo até sua vestimenta, até pelo jeito de falar,
pelas suas vestes. E mesmo assim, Acasias não acreditou no Senhor. E diferente disso, ele mandou homens, soldados, né? Mandou um capitão e mais 50 homens ir lá e pegar a Elias, mas com o coração endurecido, para que chegasse à frente dele e falasse aquilo na cara dele, se ele teria coragem de falar. E quando esses primeiros homens chegaram, esses primeiros soldados chegaram perto de Elias, falaram: o rei está mandando te chamar, vamos. Aí ele pegou, né, falaram de forma bem arrogante, e Elias só falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. E assim aconteceu. Aqueles 51 homens, aquele capitão, mais aqueles 50 soldados foram queimados a fogo. Mesmo assim, o rei não se convenceu. Mandou uma segunda vez homens ali. Lá eles foram buscar Elias e da mesma forma aconteceu. Enquanto isso, a gente percebe, depois que vocês vão lá e continuam a ler nos versículos, né, até o 16, 2 Reis, do 1 até o 17, lê os versículos todos. E da terceira vez ele mandou mais um capitão e mais 50 homens. E esse capitão já chegou lá até Elias e se prostrou diante dele e já pediu misericórdia, dizendo que tinha filhos e que ele fosse misericordioso com a vida dele, quando aquele tinha família, e também com daqueles 50 homens, com aqueles soldados ali. E que para ele poder acompanhá-lo, né? E Deus falou para Elias: pode ir com esse daí, porque a forma com que ele chegou até Elias foi totalmente diferente dos outros. E Elias foi, e quando chegou perante o rei quis ouvir da boca dele, olhando olho no olho, e Elias disse a mesma coisa: por acaso não há Deus em Israel para que você vá consultar outros deuses? E por isso você não vai sair dessa cama, você vai morrer. E a palavra de Elias se cumpriu porque veio da boca do Senhor. E Deus, várias vezes ele nos avisa, ele fala com a gente e a gente continua com o nosso coração fechado. A gente continua com o nosso coração voltado para outras coisas. E Acasias morreu porque não quebrantaram o seu coração perante o Senhor. Diferente do rei Ezequias, né, que Deus mandou Isaías ir lá e avisar ele já estava doente, e Deus avisar a ele: você não vai mais sair dessa cama, você vai morrer. E quando Isaías virou as costas, o rei Ezequias virou para o canto da parede, chorou ao Senhor e pediu ao Senhor: Senhor, lembra de tudo que eu fiz, eu andei segundo a tua vontade, olha para as obras que eu fiz. Senhor, não deixa eu morrer. E ele tinha o coração voltado para o Senhor. E antes que Isaías saísse da cidade, Deus foi lá e falou: volta, porque ele orou e a oração dele chegou até mim. E avisa ele que eu darei mais 15 anos de vida. E assim foi. E Deus, ele só quer o nosso coração. Ele olha para o nosso coração. Não adianta a gente falar daquilo que o nosso coração não está cheio. Assim como um pai, Deus é para com a gente. O nosso pai, a nossa mãe, ele quer o melhor para a gente. Ele nos ama. O amor de uma mãe para com o filho não tem explicação. E assim Deus é com a gente. Ele só quer o melhor. Mas todo pai, uma mãe, só quer o que do filho? Obediência. É só isso que Deus quer da gente, obediência. E assim como Deus nos ama, Ele só quer o nosso amor. Por isso que o seu primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Mas nós temos escolha. Deus nos dá. Deus nos respeita. E aí vem também a questão de reconhecer a quem serve e a quem não serve o Senhor. E até mesmo quando a gente está afastado do caminho do Senhor, que o Senhor vai mudando, que o Senhor vai transformando. Tem pessoas que olham para você e você está afastado do caminho do Senhor e eles falam, você é cristão, né? Várias vezes aconteceu isso comigo, esses dias mesmo em Niterói eu fui fazer um lanche e ali aquela atendente, do jeito que ela falava, a vozinha dela, eu perguntei para ela, você é cristã? Ela vai falar, não, eu tô afastada. Mas o brilho continuava nela. E aí vem a forma da gente se comportar, a forma da gente se vestir. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nem sempre fazer a vontade do Senhor é fácil. Não vai ser fácil. Porque se fosse fácil, a gente não precisava fazer. Mas no que está o seu coração? Em quem está o teu coração? Às vezes a gente vai se afastando tanto do Senhor que a gente vai morrendo espiritualmente. E as coisas desse mundo vai nos sufocando, até o ponto da gente não perceber mais o quão afastados nós estamos de Deus. Depois que nós fecharmos os olhos, dinheiro vai ficar, bens materiais vai ficar, o Deus de pau vai ficar naquele mesmo altar que está dentro da tua casa, naquele mesmo altar que está lá na igreja, aonde você frequenta. Aqueles mesmos santos vão continuar lá naquele centro de macumba. E se você acredita que há vida após a morte e que você vai voltar numa versão melhor, sinto lhe dizer, não vai não. Você só vai ser ressuscitado por Jesus naquele grande dia para o julgamento. E o que você vai ter nas tuas mãos para poder apresentar ao Senhor. Deus hoje está nos dando a chance de pensar e repensar no que é que nós temos acreditado, no que é que nós temos posto a nossa confiança. Medita e pensa. Você tem escolha para isso. Mas depois, naquele grande dia, você não vai poder falar para Jesus que não teve ninguém para poder te falar. Ninguém para poder falar do amor de Deus para você e falar a verdade. Do que Deus quer para a sua vida e do que Deus tem para a tua vida. Daquilo que você pode escolher, viver aqui ou não. De como você pode escolher viver a tua eternidade ou não. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia. Graças te damos pela tua palavra de despertamento, de ensinamento. Porque assim, meu Pai, o Senhor é zeloso, carinhoso, amoroso, misericordioso para conosco. Mas chega uma hora que o Senhor precisa agir. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Mas elas não podem nos sufocar e não podem nos levar a um caminho de erro. Tudo tem um tempo, tudo tem um limite. E chega uma hora que as nossas escolhas são respeitadas de tal forma que elas ficam sendo respeitadas. Porque a gente se afasta de tamanha forma do Senhor, que já não tem mais condições, porque não é o Senhor que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos do Senhor. Porque o Senhor sempre encontra meio de falar com a gente, de falar do seu amor, de nos chamar.
mas nós já estamos tão afastados do Senhor que a gente se torna surdo, cego e mudo para o Senhor. Senhor, que essas palavras entrem, meu Pai, como espada no coração, meu Pai, de quem está ouvindo, e que nós não venhamos a nos afastar, meu Pai, dos Teus mandamentos, da Tua vontade, dos Teus estatutos, meu Pai. Que naquele grande dia nós tenhamos o que apresentar para o Senhor. Porque quando nós vamos, meu Pai, quando a gente trilha um caminho errado, a gente leva pessoas com a gente a trilhar isso. Muitas vezes nós temos condição de convencer pessoas, nós persuadimos pessoas a isso. E a Tua palavra diz que ai daqueles que levarem alguém ao caminho errado, a viverem de forma errada. A salvação é individual, nós sabemos disso. Mas se aquela pessoa não tem condições de ouvir, de saber a verdade, ela está sendo enganada. E às vezes aquilo já entranhou tanto nela, meu Pai, que ela é como uma fortaleza, a Tua palavra. A Tua palavra liberta, a Tua palavra é viva e eficaz. Mas nós precisamos abrir o nosso coração, estarmos sensíveis ao Senhor. Quantas vezes a gente nem come alguma coisa e já fala que não gosta daquilo e nem come, eu não gosto disso. Quando a gente sequer experimentou aquela comida. Às vezes uma pessoa não gosta da outra simplesmente porque o seu amigo, aquela pessoa que ela ama, fala que aquela pessoa lhe fez mal e ela já toma aquilo. E assim muitas vezes nós fazemos com o Senhor. Quantas pessoas adoram a Satanás, achando que ele é o bonzinho, que ele é o paizinho, e que Jesus foi o vilão e por isso ele morreu na cruz. Se Satanás é tão bonzinho assim, por que é que quando o Senhor requer da gente um conserto, ele simplesmente deixa a gente se danar todo? Essa é a palavra certa. Ele sai e deixa a gente quebrado ali nas suas mãos para que o Senhor possa tratar. Se ele é tão bonzinho assim, por que ele não tem poder de absolutamente tudo? Um ser que foi jogado do céu pode ter amor, pode ter misericórdia com alguém? Que para servi-lo é preciso raspar a cabeça, passar dias e dias trancado num lugar, comendo comida estragada, sem falar em outras coisas que eu não vou entrar aqui, e quem sabe como isso funciona, como esse ritual funciona. E se não sabe é só pesquisar, porque está tudo muito escancarado aí agora no YouTube. Que precisa comer imundícia para se tornar imundo. Se ele é tão bonzinho assim, como que ele faz seus cavalos fazerem trabalho para tirar a vida de outras pessoas? Quando o Senhor, meu Pai, é que dá e que tira a vida. A Tua palavra é o quê? Aqueles que te fazem mal, perdoa, ama quem te faz mal, ama quem te persegue. Mas Satanás não. Está sempre induzindo aquelas pessoas a fazerem mal a outra, para que a sua vontade prevaleça. Que bondade é essa? Que amor é esse? Senhor da glória, não nos deixe, Senhor, enganados.
Espírito Santo, não sou eu que convenço, eu apenas sou um canal, sou um instrumento. Quem convence é o Senhor. Entra, Senhor, no coração, visita cada coração nesse dia, porque se o Senhor está falando através desta palavra, o Senhor quer alcançar corações que necessitam conhecer a verdade e abrir o coração para a verdade. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda barreira caia por terra, que tudo que aprisiona venha por terra, que todo eu seja jogado por terra, que todo equívoco seja jogado por terra. Senhor, visita aqueles que estão doentes, visita, meu Pai, aqueles que estão em depressão, e que todo espírito da depressão seja repreendido, todo espírito do pânico seja repreendido, todo espírito do medo, da desistência, toda mentira seja jogada por terra em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso dia. Visita, Senhor, os nossos governantes. Visita os nossos superiores, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Sustenta-nos, Senhor, com a sua destra, Senhor. Tende misericórdia das nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deste. Obrigada pelo trabalho ao qual o Senhor tem nos dado e tem promovido o nosso sustento a cada dia. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar. Obrigada por não nos deixar faltar nada, nem o ensinamento, nem nada, porque muitas vezes nós passamos por coisas para poder nos aproximar do Senhor e colocarmos a nossa confiança no Senhor. Porque o Senhor sabe a medida de tudo. Sim, demais estraga e não demais estraga, então tem que haver um equilíbrio. Mas nós precisamos ter a confiança no Senhor, porque os dias são maus e o Senhor tem nos sinalizado a cada dia e tem nos induzido, tem nos chamado a confiar no Senhor, a apostar e a colocar a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, fica conosco, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Senhor, pela condição, meu Pai, de estarmos aqui mais esse dia para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém, graças a Deus. Medite nessa palavra, depois você vai lá. Leia no 2º livro de Reis, no capítulo 1, do versículo 1 até o, 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, medite nessa palavra, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe nesse dia e até amanhã.